Tema da mensagem: sentimento que cura, restaura e transforma relacionamentos. É um assunto bem pertinente, esse. É um grande desafio. Manter, restaurar, curar relacionamentos é com certeza um grande desafio. Muitas vezes, uma simples palavra que nós falamos ou que nós ouvimos, uma simples atitude que nós fazemos ou que fazem contra nós, pode fortalecer o nosso relacionamento ou pode azedar. É ou não é verdade? Pode destruir o relacionamento ou pode fortalecer ainda mais. Eu quero compartilhar com vocês que essa semana eu cheguei em casa muito cansado. Meu corpo pedia cama. E eu tenho ficado aqui na igreja, como eu tenho compartilhado com os membros da igreja, eu venho pela manhã e só volto à noite para casa, para não ficar naquele entra e sai, sabe, de trocar de roupa, tomar banho, por causa da questão da higienização. Eu venho pela manhã e quando não tenho visita ou algo para fazer, eu fico direto aqui na igreja. E aquele dia eu fiquei muito tarde, cheguei em casa tarde da noite, cheguei cansado, tinha passado no mercado e fiz compra. E quando eu cheguei em casa, entrei em casa, eu falei para a minha esposa: você pode guardar a compra? Sabe o que ela falou? Eu acabei de sentar no sofá. Aqueles segundos seguintes era decisivo no nosso relacionamento. Eu pensei, ponderei, Deus me deu graça para lembrar do que está acontecendo com ela nesse período de pandemia. Os irmãos sabem que eu tenho mais 2 filhos em casa, 2 homens. Não é fácil. E roupa, e suja, e é máquina e máquina de roupa. E quando ela falou para mim que acabou de sentar, eu ponderei muito naquela informação. E eu pensei, vou fazer diferente. Aí eu comecei a higienizar os produtos que eu comprei no mercado. Eu passo álcool, ela passa, tudo que eu trago lá, ela passa álcool gel, só falta passar álcool gel em mim. Ela ela coloca aquele spray. Então eu comecei a fazer isso e mostrar para ela que eu estava fazendo. E aquilo começou, eu trouxe um coco verde do mercado, estava em promoção, e eu pensei, vou fazer algo mais. Peguei o coco, abri, falei: você quer tomar uma água de coco, sentada no sofá? Ela, que bom. E fui lá, dei água de coco para ela. Depois a luz estava apagada do corredor. Eu falei: você quer que eu acenda a luz? E eu comecei a fazer isso, sabe o que me senti bem? Fazendo bem. E isso tudo, aí depois no dia seguinte ela lavou a máquina de roupa e falou: você pode estender a roupa? Posso. E eu estendi a roupa, 2, 3 varais cheios de roupa. E isso tudo foi uma simples atitude, uma simples palavra que a minha esposa disse: eu estou cansada, estou aqui parada. Ou seja, eu reconheci o trabalho que ela tem feito em casa. Quantas mulheres que trabalham em casa? Com certeza trabalham muito em casa, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muitas vezes a jornada de vocês é dupla, tripla, quádrupla. Porque vocês, além de cuidar do lar, de limpar a casa, têm que cuidar do marido, cuidar das crianças, e são multifuncionais as mulheres. Então, eu lembrei disso. E isso tudo me deixou assim, bem quando eu lembrei de que de fato ela está cansada. Porque ela não está vindo à igreja, está no grupo de risco, está ali cuidando, mas o trabalho dela dobrou. O consumo lá em casa dobrou. O gasto também dobrou. Mas, graças a Deus, por eu ter mantido, conforme o tema diz, curado, o nosso relacionamento está curado, está bem, graças a Deus, porque eu tive a percepção de ter uma atitude, um sentimento que pôde restaurar, pôde manter o relacionamento com a minha esposa. Mas é interessante notar também que, muitas vezes, isso acontece lá fora do nosso lar. Quantos relacionamentos quebrados nós temos ou conhecemos por ter feito algo, falado algo ou agido de uma forma que azedou, que estragou o relacionamento? Isso é muito triste. Eu me sinto muito triste quando alguém chega para mim: olha, aquilo que o pastor fez, aquilo que o pastor falou, aquilo que o senhor deixou de fazer, isso me deixou muito triste. A pessoa fica muito triste. Isso machuca. Nos machuca porque às vezes você não percebe que fez aquilo, é isso? Muitas vezes você faz algo que você não percebeu e as pessoas ficam com os seus relacionamentos abalados porque alguém deixou de fazer algo ou fez algo que acabou prejudicando. Então tudo isso acontece.
E nós desejamos fazer diferente. Essa semana, se vocês receberam os devocionais em família e BBV, que passam todas as manhãs, os 3 últimos dias nós somos desafiados com sentimentos e atitudes. Não sei se alguém lembra aqui, o último que nós tivemos hoje pela manhã. Virtudes a desejar. É um desafio. Nós reconhecemos que o Espírito Santo nos dá algumas virtudes e nós temos que buscá-las e desejá-las de tal forma que não vamos prejudicar os nossos relacionamentos. Tem muitas pessoas que acham natural a gritaria dentro do lar, mas a Bíblia diz contra. Acha natural a prostituição, o adultério, acha natural você ver uma pessoa lá fora no homossexualismo, ou fazer algo, ou praticar, isso é natural. Então os devocionais, ontem foi falado sobre 2 personagens, os duros e os suaves. Lembram? Quem lembra daqui? Alguns leram, né? Aí alguém chegou para falar para mim, mas eu não concordo com essa teologia. Nem sempre nós somos duros, mas nós muitas vezes agimos com dureza de coração. O pior é aquele que é duro constantemente, que não se quebranta diante de uma situação. Já o suave, segundo o devocional, diz que a pessoa é mais maleável, mais flexível. Erra, peca, tem defeito, mas quando erra e peca com defeito, ela pede perdão. Ela está pronto para aplicar esse princípio aqui de curar, de restaurar relacionamentos. Então esses desafios que nós temos na vida não acontecem só comigo. Eu acredito que alguém aqui que está acompanhando o culto, talvez em casa ou aqui, já deve ter vivido alguma situação que estragou o relacionamento, ou fortaleceu pela sua atitude. Então, diante disso, irmãos, será que esse tema ele é pertinente? Essa semana eu estava conversando com alguns pastores, tivemos uma reunião de pastores ontem aqui na igreja, e um deles, que é psicólogo também, ele compartilhou nessa reunião que o atendimento dele aumentou em 40% na pandemia. Ele é pastor e psicólogo. E no final de cada atendimento, as pessoas, mesmo não sendo cristãs, pedem para ele orar por ele, pela pessoa. E sabe qual é o principal problema que essas pessoas estão vivendo? Quebra de relacionamento. O que é conviver com as pessoas nessa pandemia, trabalhando em home office? Ele compartilhou de uma família que os 3, o pai, a mãe e o filho, trabalham em home office, dividindo a mesma mesa, com os celulares ligados. Não tem condições. Vai ter atrito. Um vai atender um cliente aqui, outro ali. Aí eles resolveram alugar uma casa maior, e cada um com um quarto, com escritório, para poder atender. Isso tudo é um problema atual, que está acontecendo nos lares. Nós até compartilhamos aqui recentemente que o número de feminicídio aumentou. O número de agressividade dos maridos para com suas esposas aumentou nesse período de pandemia. Então, esse tema, sentimento que cura, que restaura, que transforma relacionamento, é muito importante nós ouvirmos o que Deus tem a dizer sobre isso. Será que Deus tem algo a dizer sobre esse assunto? Será que nós encontramos na Bíblia algum mandamento de Deus que pode curar, que pode restaurar, que pode transformar os nossos relacionamentos? Será que existe algum texto? Olha comigo na palavra de Deus, tem a projeção que eu coloquei ali para vocês, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Se vocês puderem acompanhar, tem a projeção, mas tem também na sua Bíblia, você pode acompanhar na Bíblia também. Não sei se consegue colocar a projeção. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve ou que habitou, ou a mesma forma de pensar que teve Cristo Jesus. Quando olhamos e praticamos o sentimento ou o modo de pensar e agir de Jesus Cristo, nós podemos manter, podemos curar, podemos restaurar e transformar nossos relacionamentos. É a única forma, é buscar o sentimento que houve no Criador do universo. Ele é maior que tudo. Se Ele desenhou o mundo e colocou no mundo tudo o que existe, colocou você e eu para habitar esse mundo, Ele tem um sentimento perfeito. Porque Ele, conforme nós vamos ver mais à frente, quais foram os sentimentos que Ele teve, isso
Muda tudo quando você reconhece isso. Tende em vós, algumas versões falam, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Continuando a leitura, olha só qual foi o sentimento que ele teve, na próxima projeção você poderá ver. Antes, a si mesmo, diz o texto. Antes, a si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte do quê? De cruz. Volta um pouquinho aquela projeção, depois volta nessa novamente. Ali mostra Deus desenhando, consegue voltar? No mundo. Depois mostra ele habitando o mundo. E quando ele habitou, pode passar a próxima. E quando ele habitou o mundo, ele veio como Deus. Mas ele, diz o texto aqui, antes ele si mesmo esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e conhecido em forma de homem, ele, na figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E no versículo 6 ele fala, ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele veio do céu, na terra. E o verbo se fez carne, diz João 1,14, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio na terra, mas chegando na terra, ele não falou, eu vim aqui como Deus. Não, a Bíblia diz que ele foi 100% homem e 100% Deus. Não para entender o homem, como muitas pessoas pensam. Ele já entende, cada um de nós sabe o nosso pensar, o nosso levantar, o nosso agir. Antes mesmo que nós falemos, ele já sabe que nós vamos pronunciar. Se nós tentarmos fugir da presença dele, ele estará lá. Salmo 139 fala. Ele sonda o nosso coração, conhece os nossos pensamentos, diz o Salmo 139. Ele sabe de tudo, ele não veio para entender a humanidade. Ele veio para que nós pudéssemos entendê-lo, de tal forma que possamos olhar para ele e falar, olha, ele sabe de tudo. É o sentimento que eu devo buscar, é o sentimento de Jesus Cristo. Mas eu diria para vocês, mais à frente um pouco, o texto ainda fala que, mesmo sendo o Criador do universo, maior que tudo que foi criado, maior que tudo que existe, maior que todas as maravilhas que o mundo conheceu, mesmo assim, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse sentimento de Cristo é o que Deus deseja que nós tenhamos. Quem é você? Quem sou eu? Para tentar agir ou tentar pensar que nós temos algo que possa dizer, olha, o meu sentimento é muito maior, deve prevalecer o meu sentimento. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3, diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3, agora você vai ter que olhar na sua Bíblia, diz assim, tendo os olhos, Hebreus 12, 2 e 3, tendo os olhos fitos em quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou o quê? A cruz. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem, diz o autor de Hebreus, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Esse mesmo sentimento de Cristo, ele deixou com seus discípulos, deixou com todas as pessoas que são seus seguidores. O texto fala, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Então foi por mim e por você que ele morreu. Ele suportou a cruz, diz a palavra de Deus, a vergonha, porque ele tinha uma alegria proposta, e ele falou, eu vou até o final, vou ser obediente até a morte e morte de cruz.
Você já parou para pensar? Quanto sofrimento você já viveu na vida? E está vivo, está aqui? Se nós formos comparar os nossos sofrimentos com o sofrimento de Cristo, deve ser 0,000, não termina nem um zero, e para chegar lá no finalzinho nem é um, é mais zero também. Porque ele morreu pela humanidade. Ele morreu por todos. E esse mesmo sentimento que habitou em Cristo, que Hebreus fala com muita autoridade, que ele suportou a cruz por mim e por você, pela alegria que lhe estava proposta, antes um pouco dele partir, olha o que ele disse para os seus discípulos, lá em João capítulo 13, 34, ele diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Olha o sentimento que ele teve. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como Cristo nos amou? Alguém pode falar aqui bem alto? Oi? Até a morte. E morte de cruz. Ele nos amou até a morte. Um pouco antes, ele mostrou uma demonstração de amor com humildade. O que ele fez? Lavou os pés dos discípulos. Pegou uma bacia, aqueles pés sujos, foi lá e lavou os pés de todos eles, inclusive de Judas, que o traiu, e de Pedro, que negou. Uma atitude de humildade. Ele até no final falou: vocês querem ser líder, querem ser grande? Seja aquele que serve. Haja com humildade. Deus, ele nos amou, diz João 3,16. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você teria coragem de dar um filho para morrer por alguém? Eu não. E para quem tem um filho só, então? Para quem tem os 10, dá um só para mim. Jamais. Jamais você faria isso. Deus fez o seu único filho. Veio ao mundo em forma humana, se humilhou, foi desprezado, humilhado. Isso tudo é a verdade da palavra de Deus. E esse mesmo sentimento que mantém, cura, restaura e transforma relacionamentos, Pedro, aquele que negou Cristo por 3 vezes, depois de ter sido transformado pelo Espírito Santo, depois de ter sido convertido, ele mudou a vida dele. Transformou, nova criatura, Pedro foi. Tanto é que ele proferiu essas palavras lá em 1 Pedro capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia, não está na projeção? 1 Pedro 2. Do 21 a 23. 1 Pedro 2, 21 a 23 diz assim: para isso vocês foram chamados. Mas para quê? Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Vamos seguir os passos de Jesus Cristo? Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Olha um relacionamento aí. Quando você é insultado, você revida? Ou você engole? Para não estragar, para não azedar o relacionamento. Mas ele diz aqui a palavra que quando ele era insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A quem devemos entregar as nossas injustiças que nós sofremos? A Deus. Em Romanos, Paulo diz: olha, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Se alguém fizer algo contra você, entregue nas mãos de Deus, não tente revidar com palavras, principalmente dentro dos nossos lares, porque a pior coisa é você dormir com o inimigo, né? Ou com a inimiga, diante de um relacionamento. Quando você briga com a esposa, para quem é casado, é muito difícil você conquistá-la depois. E graças a Deus pelas esposas serem ponderadas e reconhecerem que nós falhamos. Então todos esses sentimentos que Jesus Cristo teve,
que Pedro relatou, que Paulo também falou, ele também resultou em Filipenses capítulo 2, voltando lá para o texto que nós começamos a mensagem, olha no que resultou esse sentimento de Jesus Cristo. Toda essa humildade, humilhação, tudo isso que ele passou. Resultou no versículo 9, em Filipenses capítulo 2. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. A humilhação, a humildade, a obediência leva à exaltação. Por isso que ele fala assim, aquele que se exaltar será o quê? Alguém lembra? Será humilhado. E aquele que se humilhar será o quê? Exaltado. É a lei de Deus. Quando você está diante de uma situação em que é definitivo, é decisivo você falar algo que pode azedar o relacionamento ou que pode restaurar, você pondera. É melhor eu falar algo para restaurar, para manter. Se eu falar algo que não devo, o meu relacionamento com o meu cônjuge vai ser destruído, ou com o meu irmão em Cristo pode ser destruído. Então, pondere-se muito naquilo que você vai dizer. Como diz Colossenses, que as suas palavras sejam suaves, temperadas não com pimenta, diz o texto. É com pimenta que o texto fala ou não? Temperados com o quê? Alguém lembra? Temperados com sal. E quando você tempera as suas palavras com pimenta, arde. Então nós entendemos que esse sentimento de Cristo, Deus, conforme diz o texto ali, Deus, ele exaltou sobremaneira. Ele deu um nome. Jesus é maior que tudo que nós possamos imaginar. Se tem um sentimento que nós devemos buscar, seguir, copiar, é o sentimento de Cristo. Amém, irmãos? Mas olhando para essa mensagem aqui, diante de todas essas verdades que nós conhecemos de Deus, vocês acham que existe algo ou alguém que possamos copiar seus sentimentos? Será que nós podemos dizer isso? Que eu posso copiar o sentimento? Quando Paulo disse, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que alguém poderia dizer assim para a pessoa que está sentada do lado, seja meu imitador? Será que podemos copiar o sentimento da pessoa que está do nosso lado? Como ele copia o sentimento de Cristo? É difícil, né? Mas é a realidade da palavra de Deus, irmãos. É difícil, mas é possível. Por esse motivo existe o manual de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que Ele deixou para nós entendermos como manter, como restaurar, como curar, como transformar os relacionamentos aqui na terra e como estar também diante dEle com um relacionamento não quebrado. Porque o pecado quebra o relacionamento para com Deus. Então, por isso, olha só o que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2, voltando lá para o texto que nós começamos a mensagem, ele fala algo muito importante, antes de falar de tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, no capítulo 2 de Filipenses, ele fala lá no versículo 1 e 2, vamos até o 3, ele fala o seguinte para o povo, para os crentes, olha, se há alguma motivação por estar em Cristo, alguém tem alguma motivação por estar em Cristo? Paulo faz essa pergunta para eles, para o povo de Filipos, e nós podemos fazer essa pergunta para nós nessa noite também. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Se tudo isso existir no nosso relacionamento, o que ele diz? Então complete minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Esse é o mandamento de Deus. Se você está sendo motivado em seguir a Cristo, então tenha o mesmo pensamento, trabalhe no mesmo propósito, dentro do lar, na igreja em qual você está afiliado, no seu trabalho, trabalhe dentro do mesmo pensamento, porque a pior coisa que existe é a divisão dentro do próprio lar. Assim como o psicólogo falou ontem, problemas de relacionamento quebrados dentro do próprio lar nessa pandemia.
Problemas de relacionamento quebrados dentro das igrejas, porque não concordam, diz aqui o texto, completem, Paulo fala, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. E no versículo 3 ele diz, nada façais por partidarismo. Eu vou tomar o partido da pessoa tal, ou da pessoa X. Não é para tomar partido. O partido que você deve tomar é o partido da palavra de Deus. Se a palavra de Deus está respaldando, mantenha-se naquele partido. Mas quando você faz isso, Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, ou seja, eu sou o cara. Sem mim nada podeis fazer. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Ele que disse isso, não nós. Tem pessoas que se acham. Tudo o que fizermos, seja em palavras, em ações, diz Paulo, faça em nome de Deus, para glorificar a Deus. E Pedro fala depois também na frente, ele pede, olha, se você ministra, se você ensina, se você serve, seja tudo para a honra e glória de Deus. Então quando Paulo fala isso, ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Agir com humildade e considerar outras pessoas superiores a nós mesmos é algo que vai transformar esse relacionamento. É tremendamente difícil fazer isso. Considerar pessoas, muitas vezes, superiores a nós mesmos. Você tem dificuldade nisso? De se rebaixar diante de uma pessoa? Para quem aqui é empresário, é muito difícil você olhar para um seu empregado e falar, olha, eu sou menor que você. Ou o filho do patrão chega na empresa porque ele é filho do chefe, ele senta, coloca os pés na mesa e despreza os funcionários. Será que é isso que Deus recomenda para quem é patrão, para quem é empresário, para quem é pai, para quem é pastor ou para quem é líder? Não. Ele recomenda totalmente o contrário. Que nós possamos fazer tudo com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A única diferença que nós temos são responsabilidades. São responsabilidades diante de Deus. Para quem é pai, tem uma responsabilidade muito grande de cuidar do seu lar, de ser um exemplo de pai, um exemplo de marido. A sua responsabilidade é enorme. Quanto mais funções você tiver, maior aumenta a sua responsabilidade. Não é diferente na igreja também. Mas diante de Deus, somos todos iguais. Será que alguém aqui vai ter um lugar mais nobre no céu porque ele é crente já há 40, 50 anos? Não. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, diz a palavra de Deus. Porque se você acha que é alguma coisa, nós não somos nada. Uma das frases mais comuns que nós usamos, e muitas vezes as pessoas usam, você sabe com quem você está falando? Você já encontrou alguém assim? A Andressa, que é advogada, talvez já deve ter encontrado, né? Pessoas que chegam, você sabe com quem você está falando? Depois ele corre para o advogado para tentar se acertar. É aquela questão da carteirada, você já ouviu a carteirada? A pessoa chega no trânsito, está lá numa blitz, e o agente para a pessoa e a pessoa está sem carteira, a carteira vencida ou multada, ele pega a identidade dele de profissional de tal área e fala, eu sou o procurador, eu sou isso e aquilo. Você sabe com quem você está falando? Nessa pandemia tem jornais que falam, né? Uma pessoa que foi lá detida, mas depois acabou sendo liberada, porque não estava usando máscara, e ele saía falando dos agentes. Com quem você está falando? Imagine vocês, eu até coloquei uma imagem aí que eu achei muito interessante. Se você chegar para a pessoa e falar isso para essa pessoa, dá para pôr essa imagem? A próxima. Você teria coragem de falar para um procurador, para um desembargador, para alguém que se acha? Olha, sabe o que nós somos? Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Sabe que você é pó como eu também? Você já parou para pensar? O salmista Davi falou, olha, Deus vai me lembrar que eu sou pó, assim como vocês também são pó.
Então não é o nosso título que vai nos fazer melhor diante de Deus. O que Paulo fez com todo o título que ele tinha? O que ele considerou? Alguém lembra? Bem alto aí. Considerou como? Esterco. Esterco. Ele desprezou tudo que ele tinha de título e colocou diante da cruz de Cristo e falou: olha, eu quero ganhar almas para Cristo. Eu quero ser diferente. Porque eu estou diante daquele que é maior que tudo que já foi criado. Ele é o dono de tudo. Maior que tudo que você já pode imaginar que já foi criado. Ele é o nosso grande exemplo a quem devemos buscar. Você tem dificuldade nessa área de se achar uma autoridade? Diante de Deus, como falei, somos todos iguais. A diferença diante de Deus também é que existem as pessoas redimidas pelo sangue de Cristo. Alguém já disse que não são os bonzinhos que vão para o céu, são os lavados pelo sangue de Cristo. Essa é a grande verdade. Se você crê em Cristo como Salvador, reconhece o seu pecado e arrepende-se, pede seu perdão diante de Deus e busca a Deus e reconhece que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Você já vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Você vai ter o registro de nascimento espiritual. A morte só terá poder na sua vida uma vez só. Amém? Uma vez só. Tem uma frase que diz que quem morre uma vez, né, ele não tem a morte, a segunda morte não tem poder sobre ele. A segunda morte, que é o lago de fogo. No final, como diz Filipenses, todo joelho vai se dobrar diante de Deus, diante de Cristo. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. A diferença que é, quando chegar naquele momento final, em que você não estará mais aqui na terra, você vai estar diante de Deus, do trono de Deus, do grande juízo final. A Bíblia diz em Apocalipse que você vai estar diante do trono. E naquele momento, Deus vai olhar para você e vai dizer: você tem a marca de Cristo? Ele já sabe. Não tem. Olha o que diz lá em Apocalipse, depois a gente volta para o nosso texto aqui. Apocalipse. O livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, fala da os últimos estágios da humanidade. E no capítulo 20, a partir do versículo 11, fala do juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos. Tem muitas pessoas mortas nos mares que não foram achados ainda. Lembra de Ulisses Guimarães, um político? Foi achado. A morte e o além entregaram os mortos, aqueles que foram sepultados. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é o quê? A segunda morte. Então quem nasce uma vez, morre duas vezes, diz a Bíblia. Necessário vos é nascer de novo. Então a Bíblia nos convida, Jesus nos convida, convidou Nicodemos: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Tem que ter um novo nascimento para que você não tenha a segunda morte. E o texto fala que esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o nosso nome, pela glória do Pai, pelo sangue de Cristo, já está escrito no livro da vida. Amém? Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Quem pode falar um amém bem alto? Amém. Se você ainda não tem, reconheça Cristo como Salvador. Peça perdão dos seus pecados. Ele é o único, Ele é maior que tudo. Ele pode fazer isso. Ninguém mais pode fazer isso, só Ele. Ele pode fazer isso, porque Ele veio ao mundo e morreu por nós. Por todos nós. Se todos nós tivéssemos essa consciência de que de quem somos diante de Deus, nós buscaríamos a Ele urgentemente. Urgentemente.
E Paulo, ele sofreu muito essa questão de relacionamento quebrado. E Paulo, para quem sabe, não sabe, ele teve 13 cartas escritas no Novo Testamento. Tem uns que falam 14, teve uma que não foi escrita, que não foi registrada. Mas, enfim, Paulo, ele escrevia muito bem. As cartas dele eram assim, ó, fantástica, era muito ousada. Mas dizem que quando ele estava presencialmente, ele era uma figura muito simples. E as pessoas começaram a julgar o apóstolo Paulo quando estava diante dele. E diante daquele julgamento, Paulo fala: vocês estão me medindo por suas atitudes, pelo que vocês são. Olha comigo lá em 1 Coríntios 10, 1 Coríntios capítulo 10. É 2 Coríntios, tá? Eu coloquei primeiro, mas é 2 Coríntios, capítulo 10. Ali, a partir do versículo 1, ele defende a sua autoridade apostólica. 2 Coríntios 10. E diante dessa defesa que ele coloca, ele termina ali no versículo 10 a 12, falando algo muito interessante, que tem acontecido ainda hoje, no nosso meio. Olha só o que falavam de Paulo, no versículo 10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra desprezível. E olha só o que ele fala: considere o tal isto, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam o quê? Insensatez. Tem aquelas pessoas que se acham, como eu falei há pouco, mas somos estrutura de pó. Se acham ministerialmente, se acham profissionalmente, se acham intelectualmente, só se acham, mas não são. O que nós somos diante de Deus? Nada. O que nós merecemos, tem aquela música, restitui. Se Deus for restituir o que nós estamos pedindo, é a morte. Ele vai nos dar a vida eterna pela graça dele. Graça é favor imerecido. Não merecemos o amor dele. Mas ele veio ao mundo, maior que tudo. Ele veio ao mundo e deu o seu Filho unigênito. E quando Paulo escreveu isso aqui, ele depois falou: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou imitando a Cristo, eu já coloquei tudo como refúgio para poder seguir a Cristo. E continuando lá em Filipenses, eu estou indo e voltando para o texto, tá bom? Vamos exercitar a Bíblia aí. E para quem está no smartphone, vamos acessar ali. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 4, ele diz o seguinte, Filipenses 2, 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não fique preocupado com o seu. Olha, eu estou cansado, então por esse motivo eu vou descansar. Não. Se desejamos manter, curar, restaurar e transformar nossos relacionamentos, devemos olhar para a necessidade do outro. Você já olhou para a necessidade da sua esposa? O quanto ela trabalha? O quanto ela faz? Ou você já olhou para a necessidade do seu marido também? Não vamos nos excluir disso, né? Estou falando muito das... Já olhou para o que ele precisa? Sabe, as maiores guerras que existem hoje são dentro dos lares. Aí as pessoas, como não têm um lar estruturado, vão para as igrejas e estragam as igrejas também. Procure agir começando dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas esposas. Quer ver seu filho feliz? Trate bem a mãe dele. Mostre para ele que o lar tem muitos momentos de desentendimento, sim, mas quando você se desentender, você mostra para o seu filho que você se entendeu com a sua esposa novamente. Isso acontecia lá em casa. Os meus filhos viam nós, Anitta e eu, 39 anos de casado, já tivemos algumas brigas, né? Mas quando acontecia isso, nós fazíamos questão de mostrar para os filhos que estávamos acertados de novo. Aí um deles fala, vocês já começaram de novo, é?
Sabe que vão ficar juntos o resto da vida? Mas isso faz parte, a gente ri bastante sobre esse assunto. Então, se nós queremos restaurar, queremos curar, queremos transformar relacionamentos, devemos olhar para a necessidade do outro, a começar no nosso lar. Se hoje vocês estão vivendo ou estamos vivendo situações difíceis, nós temos que olhar para o exemplo de Cristo. Ele é maior que tudo. Ele se humilhou. Ele se entregou por amor. Foi por mim e por você. Como é que vocês acham que seriam os relacionamentos se todos nós aplicássemos essas orientações de Deus? Como seria o nosso lar? Como seria a igreja que nós frequentamos? Como seria o trabalho? Como seria a escola? A escola já não tá tendo por enquanto, né? Mas, enfim, como seriam os nossos relacionamentos se nós aplicássemos tudo isso que nós ouvimos da palavra de Deus? E agora? O que nós faremos com tudo isso? O desejo de Deus é que sejamos, através da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo, o desejo dele é que nós sejamos agentes que promovem cura, restauração e transformação em nossos relacionamentos. Por nós, não é possível. Mas com o poder do Espírito Santo é. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, ele está pronto para agir. Como agiu na minha vida, naquele exemplo tão simples, no cotidiano, na vida comum do lar, que poderia ter azedado o meu momento com a minha esposa, mas não, foi muito bom. Ela está com um tanque cheio lá para mim estender roupa. Mas é assim, irmãos, faz parte do relacionamento, você fazer o bem. Quando você começa a fazer o bem para a pessoa, e como diz Jesus Cristo, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ame as pessoas que estão à sua volta, independentemente do que elas façam para você. E quando você ama e libera o perdão, você tira 2 pesos sobre os seus ombros. O peso primeiro do prejuízo que você teve e o peso de estar carregando a pessoa para o resto da vida. Onde quer que você vá. Se você não liberar perdão, você está levando a pessoa. Você pode ir lá para a China, como eu falei esse tempo atrás. Você leva a pessoa com você, porque você não perdoou. Tira férias, está com a pessoa. Libere o perdão. E quando estiver orando, diz a palavra de Deus, Cristo fala, e lembrar-se que alguém tenha contra você algo, perdoe. Vai lá e reconcilie-se com aquela pessoa. É o mandamento de Deus. Se nós queremos ter relacionamentos saudáveis, vamos olhar para aquele que é o dono de tudo. A última projeção que eu coloquei, nossos relacionamentos somente serão curados e restaurados se nós obedecermos os mandamentos daquele que é maior que tudo. Amém? Mas antes de orar, nós vamos ouvir e vamos ver um louvor que foi gravado pela Patrícia, e nós louvamos a Deus pela equipe de louvor que nós temos, porque Deus tem nesse período de pandemia nos dado cada bênção e é imensurável. Eu até falei para alguém, me belisca para ver se eu não estou sonhando, porque tem sido grande bênção isso, tudo isso que está acontecendo na igreja aqui. Porque temos o pessoal do louvor, as músicas, a tecnologia nos permite fazer algo diferente do que nós estamos fazendo. Nós vamos louvar, vamos ouvir essa canção, depois eu quero orar por todos nós aqui nessa noite. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para mim. Por
mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Quem que ele amou? Por quem que ele morreu? Por mim e por você. O maior dos pecadores, ele está pronto para resgatar. E o que nós vamos fazer com essa mensagem dessa noite? Você já parou para pensar um pouquinho enquanto estava refletindo na mensagem? Com certeza, talvez alguém esteja nos ouvindo lá em casa, ou alguém que esteja aqui no culto presencial, está com algum relacionamento quebrado, ou pensando em liberar perdão, ou pensando em restaurar. Dê um passo em direção à pessoa que você está desejosa de restaurar o relacionamento. Você manda hoje é mais fácil, manda um WhatsApp para a pessoa, um zap, ou telefone para a pessoa, e diga: olha, eu te perdoo. Mesmo que a pessoa fale: mas o que eu fiz? Aí você fala: aconteceu isso, aquilo, mas eu te perdoo. Ou você chega para a pessoa e fala: eu peço perdão, vamos voltar a ter relacionamento. Porque é tão triste quando você anda com uma pessoa por um longo tempo, e depois por uma simples palavra, ou por uma simples atitude, aquele relacionamento é quebrado. É triste ou não é, gente? É triste, né? Machuca. Você pensar que caminhou por tanto tempo com alguém e aquela pessoa acabou te desprezando, ou você acabou desprezando também aquela pessoa, aquele relacionamento. Então, o desafio para cada um de nós nessa noite é sairmos daqui pensando: talvez alguém aqui, todos aqui não tenham problemas de relacionamento, amém? Seria bom, né? Mas se todos aqui não tivermos problema de relacionamento, mas você encontrar alguém na rua, ou que você conhece que está com problema, lembre dessa mensagem. Existe um sentimento, alguém que tem um sentimento, que nós devemos copiar, devemos buscar.
Sabe qual é o sentimento? Aquele que habitou em Cristo Jesus, que é maior que tudo. Aí você começa a pregar para a pessoa, mostra a Bíblia para ela e começa a falar, olha... Aí você sabe o que vai estar acontecendo? Você vai estar fortalecendo a sua fé em Cristo e ajudando uma pessoa que está à beira do precipício. Talvez muitas pessoas não terão chance, como o pastor Mauro pregou hoje pela manhã. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Talvez você encontre hoje uma pessoa que vai ouvir essa palavra pela última vez. E você fala, renda-se a Cristo como Salvador, você vai ter a vida eterna. Mas restaure o relacionamento com Ele. Quem quer estar comigo nesse desafio? Eu quero orar por você. Fique em pé, eu vou orar por você e vamos orar também. Se você quer esse desafio para a sua vida, vamos orar. Orar para que Deus possa nos usar nessa semana. No resto de vida que nós temos, pode ser mais 30, 40, 50 anos ou 100 anos. Ou pode ser amanhã, não sei. Nós não sabemos o dia de amanhã. Vamos orar então? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pela forma com que o Senhor conduziu esse culto, Deus. Agradecemos porque temos um grande exemplo a seguir, que é o teu Filho Jesus Cristo, que veio entre nós, 100% homem, 100% Deus, mas não teve por usurpação ser igual ao Senhor. Ele se humilhou e se entregou até a morte e morte de cruz. E a tua palavra nos diz que devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. A tua palavra nos diz que devemos entregar também nossas vidas às pessoas com as quais nós convivemos, assim como Cristo entregou, Deus. Nos ajude a ter esse pensamento, esse sentimento e essa ação em nossas vidas, para podermos ter uma vida restaurada, em primeiro lugar, com o Senhor, depois com o nosso próximo. E isso vai ser tremendamente para nossas vidas, ó Deus, e para as vidas das pessoas que estão à nossa volta. Que hoje seja, ó Deus, um divisor de águas na nossa vida. Que a partir de amanhã nós possamos lembrar dessa mensagem, proclamar essa mensagem e viver essa mensagem. Nós te agradecemos por isso no nome de Jesus Cristo. Amém?